E assim, de modo geral, não específico de gado de leite, tá? Falando de bovinocultura, de modo geral, eu acho que um dos maiores erros é aquele seguir aqueles modismos de, vamos dizer assim, ó, de sem olhar para o lado, sem se perguntar primeiro, né, o que fazer, ou se isso vai dar certo dentro da sua realidade, né? Olá, ouvintes. Meu nome é Gustavo Almeida, sou médico veterinário, nutricionista de vacas de leite e host aqui do Mais Rumen Podcast. As nossas métricas mostraram que 82% de quem assiste os nossos vídeos ainda não está inscrito no nosso canal. Por isso, eu venho aqui pedir para vocês não perder o nosso conteúdo e não perder a chance de estar assistindo antes dos outros o nosso material. Aproveite que você está aqui, aproveite que você assistiu o nosso conteúdo para se inscrever no canal e não ficar por fora das nossas novidades. Você se inscrevendo não só vai ajudar a gente na nossa amplitude, como também na relevância dos nossos convidados. Por isso eu conto com vocês se inscrevendo. E um ótimo episódio para vocês, pessoal. O Mais Rumen Podcast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Rumenzinho, tradição que gera confiança. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Adisseu, produtora do Smartamine M, a referência global em mediolina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Biofarm, há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos com opções de resultados em tempo real. AgriWin, há 7 anos simplificando a gestão agropecuária do produtor pelo Brasil. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Estamos aqui hoje com Murilo Schuba e vamos bater um papo muito bacana sobre tecnologia na bovinocultura. Murilo, antes de mais nada, se apresente para nossos ouvintes, conte um pouco quem é você, de onde você veio e o que trouxe você aqui até hoje. Olá, pessoal. Olá, Gustavo. Para mim é um prazer estar aqui, uma honra participar desse episódio aqui do Mais Rumen. E, bom, primeiramente, queria agradecer o convite em nome da Elanco e também em meu nome para participar aqui. E é sempre muito prazeroso poder compartilhar informação técnica, coisas que a gente aprende no dia a dia, conteúdo que a gente pode agregar para o produtor, para os ouvintes aí, para todos os técnicos, é sempre muito prazeroso. Bom, eu sou Murilo Schuba, sou gerente técnico de ruminantes aqui na Elanco Brasil. Hoje tenho uma atuação a nível nacional junto da equipe técnica da Elanco. Nós somos uma equipe esparramada aí por todo o Brasil, atuando tanto na linha de aditivos, na linha de nutrição, quanto na linha de saúde animal, na linha de medicamentos da Elanco. Tá? Eu sou zootecnista pela Unesp e fiz pós-graduação, fiz mestrado em produção animal, também pela Unesp, em parceria com uma universidade nos Estados Unidos, a Oregon State University, isso lá atrás, em 2014, e depois disso eu fiz uma especialização no Texas, um pouco mais recente, uma especialização em bovinocultura de corte. Tá? Mas aqui na Elanco a gente não tem essa divisão, vamos dizer assim, entre corte e leite, todo mundo atua junto aqui. Nós temos, cada um tem suas expertises, mas a gente atua juntos no conhecimento, nos estudos, na pesquisa. E eu acho que a gente tem bastante coisa, bastante informação para compartilhar aqui ao longo da nossa conversa, mas eu queria destacar também que a gente tem uma filosofia dentro da empresa muito forte com a pesquisa. Então a gente tem muito embasamento científico em tudo que a gente aplica, em tudo que a gente recomenda, né? Não só nos produtos, mas no manejo, nas indicações como um todo. Então tudo a gente tem muito bem embasado cientificamente. Eu costumo brincar aqui com a turma interna, costumo falar para a turma de campo que nós, do departamento técnico, somos responsáveis por fazer essa tradução, traduzir aquela linguagem científica, todas essas informações geradas, o que a gente aprende na academia e botar isso de forma simples, objetiva para o produtor, para os técnicos de campo, para a gente fazer realmente o usufruto ali, aproveitar essas informações, esse conhecimento gerado, mas botando isso na prática. Então é sempre
muito prazeroso. Você perguntou ali, né, como que eu vim parar aqui, né? A minha família, eu venho de uma família de produtores de gado de corte no interior de São Paulo. Então, desde menino ali, sempre lidando com vaca, com bezerro, e sempre tive essa paixão. Então, é uma família grande, uma família antiga ali, nós somos em quase 20 netos ali, quase 20 primos ali, né? E boa parte ficou, vamos dizer, no agro, e eu não fui diferente. E aí eu busquei sempre a área de produção, isso é uma curiosidade. Eu tive bastante colegas na academia ali, no curso de zootecnia, bastante colegas que queriam fazer veterinária ou estavam ali sem meio o que sabia, o que queria ali, sem meio saber o que queria. E eu já fui o contrário, eu sempre quis trabalhar na área de produção. Então, não gostava muito da área clínica ali, eu falei, não, eu me identifico mais nessa área de produção, gosto disso, então sempre gostei da zootecnia, sempre sou um apaixonado aí por essa área. E é assim que eu vim parar aqui. Antes da Elanco, né, eu saí do mestrado e tomei a decisão de trabalhar na indústria de nutrição, então eu fiquei 10 anos mais ou menos aí trabalhando na linha de frente aí, nas empresas de nutrição, então na parte de suplementação, formulação de dietas, as assistências pós-venda, né, acompanhando todo o sistema produtivo. E aí, há 5 anos atrás, mais ou menos, 4 anos e meio, surgiu a oportunidade de vir para a Elanco exclusivamente no departamento técnico. Então, hoje, fico aqui responsável por não só treinamento e capacitação dos clientes, mas também treinamento, capacitação da equipe e geração de dados. Então, a gente tem muita coisa com pegar as demandas do campo, trazer para dentro da empresa, formular, delinear estudos, né? Toda a parte de pesquisa também. Uma parte fica no departamento técnico, então a gente também faz esse caminho inverso. Pegar o que o campo precisa, ou o que o campo está demandando, vem nos perguntando, trazer essas perguntas para dentro da empresa e gerar mais informação, gerar as respostas, né? Aplicar isso em estudos e pesquisas para devolver aí uma informação relevante para o produtor. Uma história de sucesso é medida pelo seu legado. É por isso que Rumensin da Elanco já é tradição na pecuária brasileira. Ao longo de 5 décadas, Rumensin tem nutrido rebanhos, cultivando confiança e garantindo resultados que fazem parte do progresso de gerações de produtores. Rumensin, tradição que gera confiança. Murilo, começando esse nosso bate-papo assim, falando algo mais amplo, você poderia apontar qual que é um dos erros mais comuns dentro da tua experiência relacionado a manejo alimentar em fazendas? Olha, Gustavo, dentro da experiência, hoje eu moro no Centro-Oeste, mas sou ali do interior de São Paulo e já rodei muitos lugares aí, desde o Rio Grande do Sul até Pará, Rondônia, e assim, de modo geral, não específico de gado de leite, tá? Falando de bovinocultura, de modo geral, eu acho que um dos maiores erros é seguir aqueles modismos de, vamos dizer assim, sem olhar para o lado, sem se perguntar primeiro, né, o que fazer, ou se isso vai dar certo dentro da sua realidade, né? Eu vi agora mais recente, dos últimos 3, 4 anos, aí, a questão do processamento de grãos. Então, começou a reidratar milho à torta direito, sem se preocupar, olha, mas eu estou numa região mais quente, esse milho vai conservar melhor ou pior. Se eu usar a mesma técnica de reidratação ou processamento, a mesma velocidade, o mesmo tipo de armazenamento que se utiliza no Pará, vai ser o mesmo do Paraná. Então, assim, eu vejo que os erros estão muito em seguir o que todo mundo está fazendo, mas sem se questionar primeiro se aquilo realmente vai ser, primeiro, relevante para a tua produção, dentro da tua fazenda, se aquilo realmente é aplicável e vai te dar o mesmo benefício, ou um benefício tão bom quanto você espera, né, o alinhamento expectativo. E aí, a hora que a gente vê que dá um problema, né, ao mesmo tempo, eu estou falando que não estou dizendo que se todo mundo está fazendo está errado, pelo contrário. Se a maioria está fazendo, provavelmente aquilo é benéfico. Mas aí, naquele ímpeto, naquela vontade imediata de fazer alguma coisa o mais rápido possível, né, naquele imediatismo,
aí erra num processamento, erra em determinado equipamento, ou erra em algum ponto desse manejo, e aí cria-se uma imagem de que aquele manejo não presta, aquilo não serve, nunca mais vou processar grão, nunca mais vou trabalhar com milho úmido, queima, né? A gente brinca, a gente fala no popular aí, a gente queima uma tecnologia, queima um processo, um manejo, por simplesmente ter feito errado e sem saber. Então, eu acredito muito nisso, tenho visto muito isso acontecer, não só no processamento de grãos, eu usei isso como exemplo, mas em vários pontos, em várias tecnologias, até alguns tipos de suplemento, aditivos, que é mais a minha área de estudo. A gente também vê isso acontecer. Bons aditivos, bons produtos que acabam sendo usados de maneira errada ou adaptados de uma forma não, vamos dizer assim, não adequada, e aí o manejo não suporta isso, acaba dando problema ou não dando resultado, queima a tecnologia. Então não é bem assim. Então acho que esse seria um grande erro aí que eu gostaria de apontar. Aproveitando o exemplo que você deu sobre o N tecnologias, você citou o grão úmido, quando os problemas que eu encontro geralmente com o grão úmido, a não sincronia entre, quando a gente está fazendo ele reidratado, né? É a não sincronia do tempo de moagem com o tempo de confecção mesmo da silagem, acaba que passa um pouco de grão inteiro. Isso aí acaba sendo problema com não só de passagem direta pelo trato gastrointestinal dos animais, mas também como um ponto de multiplicação de micotoxina no painel do silo. A gente vê esses pequenos detalhes, às vezes, que não precisa ser repetido errado, né? Acho que a gente pode estar aprendendo na confecção disso aí, está evoluindo, né? Exatamente. E ainda nesse exemplo, né? A gente começa a ver o porquê que eu prego bastante essa filosofia de perguntar primeiro o porquê das coisas, né? Por que vai processar, por que vai reidratar esse milho? Não, porque eu quero ter um aproveitamento melhor do amido ali, eu quero melhorar a digestibilidade dele, aumentar a energia, né? Tá, mas aí você começa a ter mais perda no silo, né? Mais chorume ali saindo, você começa a ter maior risco de micotoxina. De repente, para ter um benefício, você está tendo outros prejuízos ali que por um manejo errado ali, por não ter um equipamento adequado, ou, enfim, simplesmente por não conhecer a fundo a técnica. Então, eu acho que é esse alerta, né? Usamos esse exemplo aí do processamento de grãos, mas isso serve para várias coisas. É entender o porquê das coisas, ou como fazer certinho para não ter esse prejuízo. É o tal do arroz e feijão bem feito, às vezes é melhor do que inventar muita coisa, né? Perfeito. E já que a gente está falando sobre o arroz e feijão bem feito, hoje em dia a gente tem muita informação, a gente tem muita opção de suplemento no mercado, né? E o produtor, o que ele deve olhar de verdade na hora de ele estar selecionando o que ele deve priorizar para montar a sua dieta? Que conselho que você daria? Excelente, Gustavo. Isso aí, cada vez mais eu acho que vão aparecer ingredientes novos para ruminantes, né? A gente brinca, a vaca ela é uma máquina de reciclar coisa e ela consegue usar produtos super interessantes para a bovinocultura, para a vaca, que às vezes não consegue ser utilizado para outras espécies, né? Então, é um animal magnífico. E eu acho que o aparecimento aí de novos ingredientes é sempre bem-vindo, eu acho que tem que sempre ser bem avaliado, bem visto, mas ainda vejo que não adianta a gente querer usar um ingrediente ou um produto que está muito fora da nossa realidade ou muito fora do nosso alcance. A demanda prática, né, atender o quesito prático de conseguir usar o produto, aquele ingrediente, aquele insumo, é muito mais importante do que realmente a entrega técnica daquele produto. Então, às vezes, não, melhor usar um farelo de soja, estou em Passo Fundo, vou usar o mesmo exemplo, estou em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, tenho acesso fácil ali a 2, 3 fontes de farelo de soja que já são padronizadas, mas vai me custar 10 centavos a mais na diária? Pô, 10 centavos a mais, um mínimo de variação num contrato de DDG já vai te levar esses 10 centavos embora. Então, é a logística, a geografia da tua região, da fazenda, e aí sim, junto a novas tecnologias. Aí o primeiro ponto é sempre o embasamento desse ingrediente. Seja aditivo, seja milho, processamento, seja manejo.
né, tentar dar uma busca, e agora com a inteligência artificial, eu acho que isso está mais fácil da gente acessar a informação, né? Muitas vezes eu não consegui acessar, ou um produtor não consegue acessar um artigo científico, muitas vezes a gente não sabe nem pesquisar como achar um artigo científico. Mas a gente agora, o próprio Google já tem uma inteligência artificial, você faz uma pergunta ali, e essa inteligência artificial faz a pesquisa para a gente. Então eu confesso, eu tenho estudado bastante através dessas ferramentas novas aí, até recomendo. Mas voltando à pergunta inicial, né? Em termos de ingredientes, eu acho que é isso. Trabalhar a geografia da região e optar por matérias-primas de qualidade sempre, né? E empresas idôneas. E por terceiro aí, que tenha um embasamento técnico por trás dessa indicação, né? Dessa recomendação. Que esses ingredientes, aditivos, minerais tenham um embasamento científico aí. Eu costumo dizer que nem toda fazenda ela é um campo de teste, ela é um centro experimental. Então, a gente não tem que ficar testando as coisas na nossa fazenda. Podemos, mas eu acho que um produto que se perdura aí, um produto que realmente entrega, ele já vem amplamente testado e validado aí por diversos comitês. Eu acho que isso que é o importante para uma tecnologia entrar no mercado, um ingrediente novo entrar no mercado. Fechando essa deixa, o meu ponto de vista, ele é muito inclinado ao seu. Eu acho que acaba sendo um casamento ali da geografia, sazonalidade e fluxo de caixa da fazenda. Ela tem que ter esse entendimento de onde ela está, que época do ano ela está e o que ela tem de dinheiro para ela entender como está usando tudo isso a seu favor, né? Eu acho que quanto mais ela entender sobre ela, onde ela está, o seu fluxo de caixa, dentro dessa sazonalidade, melhor vai ser as escolhas dos ingredientes ao longo do tempo, né? Perfeito. Acho que essa é o cruzamento de informação ou de detalhes aí imprescindível. E é por isso que a gente recomenda, e estamos aqui trabalhando na geração de informação para produtor. É sempre importante o produtor estar atento às informações técnicas, mas também mercado da sua região ali, como que varia o mercado, a sazonalidade, como você bem trouxe. Eu acho que isso aí é fundamental. E dentro do que você acabou de me falar, Murilo, assim, aproveitando a deixa, sobre a inteligência artificial, novos aplicativos, software, sensores na nutrição de bovinos, como que você vê tudo isso hoje em dia? Qual que é o que você pode dizer para a gente? Gustavo, eu sou extremamente favorável à tecnologia, né? Seja ela virtual ou até física, né? Nos sensores aí, nas coisas. E eu acho que não é novidade para ninguém que mão de obra é cada vez mais difícil e é um limitante dentro das fazendas. E eu vejo muito assim a inteligência artificial e os equipamentos migrando aí para suprir uma falta de mão de obra. Né? Um exemplo clássico aí do leite são os robôs, né? As ordenhas robotizadas, justamente nesse caminho aí. A gente já tem visto muita coisa evoluindo na parte de nutrição, tá? Então, sensores para leitura de coxo, sensores em vagões aí para acompanhar, monitorar consumo. Tenho visto bastante também os brincos de monitoramento ou colares de monitoramento para ver ruminação, para antecipar problemas sanitários, né? Mesmo que seja questão de horas ali, a gente consegue antecipar uma febre, alguma coisa que vai prejudicar mais ainda o desempenho e a saúde do animal e o bem-estar dele. E um bom exemplo disso são também as câmeras de monitoramento, né? O comportamento animal e aí eu já trago duas outras coisas junto disso, né? Eu acho que o bem-estar foi um dos pioneiros a puxar isso, mas é mostrar o quanto que o comportamento animal pode nos ajudar na parte produtiva. Então, se a gente faz um monitoramento ou a gente prioriza o bem-estar de uma vaca, ela vai retornar em produção e, ao mesmo tempo, a gente também já está com uma certa pressão e uma certa conversa aí na parte ambiental, né, que é a sustentabilidade ambiental, as emissões e tudo mais. Então, toda vez que a gente acerta no manejo, acerta na formulação, melhora a produtividade, melhora a saúde ruminal ali, intestinal, a gente vai estar emitindo menos gás. Toda vez que a gente melhorar a produtividade, e isso é tudo um conjunto muito amarrado. Voltando ainda para fechar a questão da inteligência artificial,
Eu já tenho usado muito essa ferramenta para estudo, né, para pesquisa e estudo meio aqui, para gerar conteúdo, para eu aproximar um pouco mais de novas informações. A gente ganha uma velocidade muito grande nisso. Né? Uma coisa é eu ficar aqui de portal em portal de revista científica pesquisando um tema, outra coisa é você usar uma ferramenta que vai fazer isso em 20 segundos, né? Então, eu recomendo bastante uma leitura. A gente precisa aprender a conversar com essa ferramenta. Isso é uma coisa, a gente tem que saber o que a gente pergunta primeiro, né? Antes de ter a resposta, senão a gente fica meio perdido também. Mas eu vejo que é um caminho sem volta e está nos trazendo muita velocidade. A velocidade de melhoria das coisas aí, de acessar a informação é muito grande. A gente vai ter agora um desafio em controlar um pouco essa velocidade e saber filtrar aí as informações corretas, mas é um caminho sem volta. Principalmente a parte de sensores aí, eu vejo que ajuda demais no dia a dia a mitigar os erros de manejo ou os erros de nutrição que a gente cometia, né? Então, uma análise NIRS ali, que hoje está muito mais acessível, faz na hora ali, você já tem... Às vezes a gente está formulando, mas eu tenho certeza que esse farelo de soja é 46. Não, mas de repente ele vem uma baterata com 42, aí desbalanceia ali um pouquinho a PDR, você já cai o leite no dia seguinte, começa a procurar um monte de erro ali, mas de repente era só um ajuste fino. Então a gente vê que avança. Quando eu comecei a formular dietas, 15 anos atrás, eu lembro que a gente escolhia nossos fornecedores de núcleo pela qualidade do laboratório. Porque uma vez que a gente não tivesse o apoio da indústria das premixeiras para entregar análise de forragem para a gente não tinha análise nenhuma. Então, assim, as coisas mudaram muito, né? A facilidade para esse acesso mudou demais. E, assim, aproveitando o quanto que mudou, né? Hoje em dia, a gente tem muito pessoal bem grande aí vendendo milagre em pó, né? Para o produtor. E como separar, Murilo? O joio do trigo, o alho do bugalho, a ciência do marketing. Essa é boa, hein? Aqui, né, eu tenho um prazer muito grande, eu tenho um privilégio muito grande de trabalhar produtos que são antigos já, que já tem um tempo de carreira, e ao mesmo tempo também tenho a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento de novos produtos. E quando a gente começa a olhar aqui, né, eu estou falando aqui interno da Elanco, mas a gente começa a estudar e faz reuniões e comitês técnicos e pesquisa e volta. A gente tem uma média aí de mais ou menos 10 anos de trabalho para lançar um novo produto, seja ele indectocida, seja ele aditivo, enfim, é uma média aí de mais ou menos 10 anos de desenvolvimento para lançar um produto novo. E aí, de repente, aparece no mercado um pó lá que entrega o dobro do resultado do produto e a gente fica, não, mas como, né? Essa tua fala aí de separar a ciência do marketing é muito interessante, né? Eu acho que assim, a primeira coisa para a gente fazer essa separação é o que eu comentei já antes, é o embasamento científico. Um produto que não tem pesquisa, um produto que a gente não consegue dar um Google ali, que não acha nada fácil, que seja um Google. Você bota no Google ali, você não acha o site da empresa, você não acha uma universidade que estudou isso, ele já começa de uma maneira que já me traz muita desconfiança, sabe? Claro que o laboratório é fundamental e hoje isso é muito acessível, então é muito fácil hoje um produtor pegar uma amostra, manda para um laboratório para dosar um mineral, para fazer uma análise bromatológica, para fazer um aditivo. Isso custa menos de R$1.000 uma análise dessa. Quando a gente olha ali o custo para um produtor, né, uma carreta de um ingrediente ali, ela vai custar muito mais do que isso. Então, assim, é um investimento que vale assim, um seguro, né? Igual um seguro de carro, um seguro de vida. Né? Eu acho que é um investimento ali até menor do que um seguro de carro mesmo, que está cada vez mais caro, mas é uma informação extremamente valiosa. Né? E aí a gente pega, por exemplo, vou usar o exemplo aqui dos aditivos, né? A monenzina. A monenzina é extremamente conhecida, eu creio que todos os técnicos que estão nos escutando aí ou já estudaram, ou já ouviram falar, ou até usam monenzina no dia a dia aí.
e é um produto que nasceu com uma base científica e tem até hoje um legado científico muito forte, né? O Rumensin da Elanco foi a primeira monenzina do mercado, esse ano está completando 50 anos. Então a gente tem aqui, nós fizemos uma busca no início desse ano, só no Journal of Dairy Science, né, que é uma revista científica referência para a gente aqui na pesquisa, vou até confirmar aqui, são 1.172 trabalhos publicados com monenzina, e claro, 99% disso é Rumensin da Elanco. Então, assim, a separação do que realmente vai perdurar, o que realmente funciona, vai ser a base técnica e pesquisa por trás desse produto. O mesmo serve para manejo, o mesmo serve para outra técnica, o mesmo serve para mineral, enfim, ou para medicamento, né? Eu costumo dizer assim, a base científica vai ditar o que o mercado vai lançar, né? Ou que as empresas vão pôr no mercado. Se isso vai perdurar, aí entra, eu acho que um detalhe que é a qualidade da pesquisa que foi feita. Então, eu acho que está num passo além, né? É a gente entender se realmente o delineamento, o estudo foi feito da melhor forma para replicar o campo, né? A aplicabilidade disso. Então, a qualidade da pesquisa também é importante, né? A saber onde foi feito, quais os pesquisadores envolvidos, as universidades que participam muitas vezes dessas pesquisas. Também é importante, mas é um segundo passo. Eu acho que antes disso, para lançar um produto no mercado, vamos estudar como que foi feito o teste, de onde que surgiu essa demanda, né? Se isso realmente vai ser aplicável para nós. E o segundo passo seria isso, a qualidade do que foi gerado ali de informação. Murilo, eu estive em Uberlândia no Novos Enfoques, evento do Zequinha agora, mês passado, e eu vi que o Rumensin, ele estava fazendo meio século de história, foi nos apresentado ali o histórico da empresa e a linha do tempo dos lançamentos, né? Eu sabia que ele já tinha sua estrada, mas eu não lembrava que era tanto, né? Eu queria pegar um gancho aqui e deixar um recado para os nossos ouvintes. Suplementação é coisa séria. Nesse final de semana agora, a gente está gravando esse episódio no meio de abril. Nesse último final de semana, a Polícia Federal fechou uma fábrica de suplemento em Goiás, que ela era anunciada aí por um influencer com mais de 300 mil seguidores. E aí essa fábrica era ilegal, usando inúmeros produtos que não são registrados como alimento para ruminantes. E aí está tendo acesso sendo divulgado por um grande influenciador, ela vai ter acesso a milhões de pessoas e muitas vezes o produtor não sabe o que ele está escutando ali, se aquilo é um milagre, se aquilo é ciência, se aquilo é verdade. Então, assim, a gente está conversando de coisa séria, suplementação animal feita de forma errônea, isso é caso de polícia, isso aí da cadeia. Então, assim, a gente está conversando, não é uma conversa de centavos, a gente está conversando sobre bilhões de reais e soberania econômica, alimentar. Então, não é algo para deixar, não sei, não é algo para se deixar de lado, né? Murilo, aproveitando isso aqui, você acha que aditivo para bovino é tudo igual? O que você pode me dizer? Não, Gustavo, eu até agradeço a deixa aí, porque é uma bandeira que a gente levanta demais aqui na Elanco, né? E aproveitando o gancho do Rumensin, né? É um produto que está completando 50 anos de mercado, e a gente vem, né? Foi o primeiro aditivo, a primeira monenzina do mercado, foi desenvolvido pela Elanco, e o aditivo referência hoje para diversos outros aditivos. Então, muitos produtos entraram no mercado justamente se comparando ali a monenzina ou tentando trazer um efeito parecido ali, e até hoje isso acontece, né? Então, nós não deixamos de ser uma referência ou um farol aí para nortear o mercado de aditivos mundial, né? A nível mundial, como é o caso do Rumensin. E é justamente assim, o que segura um produto por 50 anos no mercado, crescente no Brasil. Nós estamos crescendo aí nos últimos 4, 5 anos, aí, entregando um crescimento muito interessante.
crescendo acima da média de outros países e até acima da média de outros aditivos aqui do mercado brasileiro, mas, pô, não é uma novidade, é um produto antigo. O que faz esse produto estar se diferenciando até hoje? É justamente 2 caminhos. É ouvir o cliente, trazer a mensagem do produtor, ouvir a necessidade do produtor. E segundo, é melhorar internamente. Não é só ficar... o Rumenzinho que é vendido hoje, ele não é o mesmo produto de 50 anos atrás. Ele com certeza foi muito melhorado ou foi escutado muita coisa que hoje é uma diferenciação. A gente trata hoje como um diferencial do produto. Muito disso veio por demanda do campo. Então, lá no início, né, o produto era muito fino, tinha muita poeira, era um produto que não misturava bem. Então, a gente foi implementando processos dentro da nossa fábrica que reduz partícula fina. Hoje é um produto extremamente consistente em granulometria. É um produto que precisa ser misturado muito bem, porque são miligramas por vaca ali para ser diluído em 20 kg de matéria seca. Então, se não tiver a granulometria correta, isso acumula nos cantos, isso traz risco de contaminação cruzada em fábrica. Então, todos esses processos da parte física foi ouvindo o campo. E aí a gente também tem uma equipe, né, dentro da Elanco de desenvolvimento de produto que ela trabalha simplesmente ali a qualidade da monenzina que é produzida na Elanco. Então, a monenzina ela é produzida, uma curiosidade, né? Ela é produzida por uma espécie de bactéria, foi descoberta lá nos anos 40, 50. Essa bactéria produz a monenzina como uma defesa contra outros micro-organismos ali. A Elanco isolou essa cepa de bactérias e reproduz ela no laboratório. Só que hoje a gente já está aí próximo da 30ª geração dessa cepa. Por quê? Nós fomos selecionando, existe uma equipe de genética que vai selecionando cepas mais eficientes, que produzem uma monenzina mais purificada, que consegue participar ali do processo industrial, né, dessa multiplicação de uma maneira mais consistente. Então a gente hoje já está numa evolução muito grande da parte genética, da parte fermentativa, da parte industrial e da qualidade física do produto. Então, tudo isso para entregar o que o produto realmente promete. Né? Nós acabamos de conversar ali, falando de um estudo recente. Nós tínhamos estudos de 20 anos atrás, na verdade, 17 anos atrás, que era de 2007, que falava de uma dosagem, que falava de monenzina em relação a sólidos e gordura. E aí nós já refizemos os testes, aí temos novos estudos de 2021, 2024, justamente se adequando às dietas modernas. A gente não para. A Elanco tem um retorno, um investimento, né, em pesquisa muito grande. A gente tem aí que mais ou menos 5% do produto, né, do faturamento do produto, ele é reinvestido em estudos, tá, para manter. E a gente está falando aqui, por exemplo, da monenzina, que hoje, no Brasil, são mais de 10 marcas aí atuando nesse aditivo específico, que é a monenzina sódica. A gente consegue ali um embasamento muito forte para entregar o que promete. E se isso não acontece, a gente vai lá, tá junto do produtor, tá perto dele, faz um estudo, faz uma análise. A nossa monenzina ela é rastreável, nós conseguimos identificar realmente se é monenzina Elanco ou não, justamente para garantir o que a gente está prometendo. Né? Ali a gente confia muito na ciência por trás do produto. E aí a hora que você vai olhar ali, né, dentro dos trabalhos que a gente usa como referência, um software de formulação, né, seja ele nacional ou um RLM, um Nassen, um NRC antigo, né? O NRC está lá, menciona no livro, os dados são de monenzina Elanco, né, são de Rumensin. Então, na hora que você vai formular, você está esperando ali um efeito desse aditivo, de repente isso não acontece na prática, foi erro da formulação, é erro da fábrica, erro do problema do núcleo, erro de manejo. Muitas vezes é simplesmente uma fonte de informação que não veio da matéria-prima que realmente você está usando. E aí, só para finalizar, o estudo mais recente que a gente tem é um estudo simples de solubilidade. Então, eu uso bastante analogia aí em relação às ureias protegidas, as primeiras ureias protegidas que eram revestidas ali com polímero, que acabava passando intacta, saía nas fezes, a gente via as ureias nas fezes ali. Aquele nitrogênio não foi dissolvido. O mesmo pode acontecer com a monenzina.
Nós temos o estudo de solubilidade, tem monenzina que ela é muito menos solúvel em rumen e também em intestino, e acaba, se ela não solubiliza, ela acaba não fazendo o efeito ali de transporte de íons, né? Ela age por contato nas membranas, então ela acaba não promovendo o efeito esperado. Então, se ela não está solúvel, ela vai sair nas fezes, e isso é ruim para todo mundo. E tem dois públicos aí que são extremamente fortes, e que às vezes eu penso que se apenas são mal organizados ou só falta comunicação, mas é o produtor e o consumidor final, né? Então, esses dois públicos aí, se as empresas não vão ao encontro deles, se elas não estiverem perto desse público, elas vão fazer ações ou vão promover produtos que não vão emplacar no mercado. A exemplo desse da monenzina, eu vou citar um exemplo do consumidor. Né, o mercado americano teve muito movimento, não só o americano, o mercado global como um todo tem uma pressão de retirada de antibióticos da dieta, né, e tudo mais, uma pressão aí de proibição de uso. E teve um caso nos Estados Unidos, não foi de ruminantes, foi no mercado de aves, onde retirou monenzina, não, no caso era narazina, retirou narazina ou qualquer outro ionóforo da dieta dos animais, para reduzir o uso com um compromisso até 2030 de não usar nenhum tipo de antibiótico. De fato, o que começou a acontecer? O preço da carne subiu, caiu a produtividade, os restaurantes começaram a pressionar, o consumidor querendo segurança alimentar, falou, mas espera lá, essa carne agora, será que não vai vir com salmonela? Né? E alguns casos começou a acontecer, e um McDonald's daqui a pouco anuncia ali um caso de intoxicação, e ao mesmo tempo foi uma avalanche para voltar a usar. Eu confio bastante, acredito muito nas alternativas, né? Existem aditivos alternativos cada vez melhores, mas ainda é um desafio você promover o mesmo efeito que uma monenzina faz através de um aditivo alternativo com o mesmo custo que a monenzina tem. Esse é o desafio, né? Ok, tá tudo certo ter uma filosofia para usar um produto alternativo ali, mas estejam cientes de que isso vai custar mais caro, porque entregar o que a monenzina entrega com o custo que ela tem, né? Hoje nós estamos falando aí de 20 centavos, acho que nem isso, por vaca dia, é muito difícil. E as empresas estão cada vez mais tentando se diferenciar, ela vai querer sair da monenzina para ter uma diferenciação, mas o mercado não está preparado, ou não foi construído para pagar R$1, R$1,50 vaca dia na diferença de aditivo dessa. Então, eu acho que esse é um caminho que existe, é um caminho que o mercado consumidor internacional pressiona muito, o Brasil ainda não tem muito essa pressão, mas, ao mesmo tempo, a gente confia muito na ciência dos ionóforos aí, né? Então, o ionóforo é uma molécula exclusiva de uso animal, não tem registro de resistência, então, é uma tecnologia ultra consolidada, que 50 anos de estudo em cima, muito barata perto das demais, e que ela vai ali, é o arroz com feijão, né? Claro, vão surgir tendências, tá tudo certo trabalhar um nicho de mercado, eu só acho que o radicalismo aí, não, eu vou trabalhar zero tecnologia consagrada, só vou usar tecnologia alternativa, eu acho que esse não é o caminho, não. E já que a gente está falando aí sobre lançamento, produto novo, novos conceitos, esse tipo de assunto, Murilo, você acha que tem alguma novidade aí para os próximos anos? O que você pode nos dizer? Gustavo, o que eu tenho visto avançar numa velocidade que surpreendente, assim, eu escuto, a gente, né, escuta falar muito da tal da sustentabilidade, do carbono e etc. Eu imaginava coisas aí para 2040, 2050, né, a gente vê os relatórios da FAO lá, que a população até 2050 vai crescer X, a gente precisa aumentar a produtividade, etc. Mas eu estou assustado com a velocidade com que isso está se tornando realidade. Então, eu acredito muito aí. Hoje ainda não existe uma remuneração para o produtor de boas práticas sustentável, ainda algo em escala, né? Hoje ainda é muito embrionário isso aí, mas o que eu tenho apostado aí, tenho visto com uma frequência e diversos órgãos se mobilizando para isso acontecer de fato, né, é essa questão do metano na produção de ruminantes. Então, acho que cada vez mais o produtor que se destacar aí por práticas sustentáveis, por bem-estar animal,
E, de novo, isso está tudo atrelado, uma vez que a gente fornecer ingredientes melhores, fazer uma formulação mais certa, um manejo mais adequado, a vaca responde em produtividade, essa produtividade responde em sustentabilidade, é mais retorno econômico, é mais retorno financeiro, e eu acho que isso vai acontecer porque eu estou vendo os órgãos que estão se mobilizando. Nós estamos falando de grandes corporações, de governos regionais, né, estaduais e federal, se mobilizando, não só na pressão, né, que existe de redução, mas também nos fomentos que existem, as instituições financeiras, bancos aí com linhas de crédito com juros mais baratos para esse modelo. Então, eu acho que é isso, é o produtor tirar um pouco aquela estigma, né, que existe, mas esse metano não paga nada, eu não vou fazer nada. É tirar um pouco e ter um senso de antecipação. Quem se preparar primeiro, né, quem chegar primeiro bebe água limpa. Eu acho que se eu fosse fazer uma aposta para o futuro aí médio, eu diria aí até 2030 a gente vai ter um avanço grande nisso. Eu diria para o produtor se preparar para essa parte do carbono e do metano aí, que isso aí uma hora vai dar uma remuneração muito interessante. Chuba, eu vou fazer uma analogia. Quando o mercado abriu para a compra de leite A2, tinha gente que já estava com o rebanho totalmente selecionado, teve gente que descobriu que isso existia. Então, a hora do você entrar no bonde, vai falar o banco que você vai sentar. Pode ser a janela, você pode ir em pé, pode ser que você só vê o bonde passar. Excelente analogia, excelente. E assim, aproveitando, já que nosso tempo de estrada já existe, né? Assim, qual que foi uma moda que a gente pode conversar, assim, que você viu surgir na nutrição, bombar e depois ser caída no esquecimento? Você poderia citar como uma moda que isso aconteceu? Olha, tem várias, né? A gente tenta não se indispor com ninguém aqui, né? Mas eu lembro bastante de uma, pelo menos na minha região, eu estava novo no mercado ainda, estava terminando a faculdade, começando ali a pós-graduação, e eu lembro que isso era na mídia, o marketing era muito forte, a ciência era pouca, que era, e você vai lembrar disso também, que eram os estilosantes lá, né? Um tipo de leguminosa que fazia consorciado na pastagem, e na teoria aquilo era lindo, realmente, né? Uma leguminosa botando nitrogênio no sistema e aquilo lá. Rapaz, eu fui em fazenda grande aqui no Centro-Oeste, que aquilo virou um problemão de manejo, assim, uma praga, aquilo matava o capim depois de um tempo, né? Claro que isso evoluiu, eu nem sei como que está hoje, né, essa questão do estilosantes, mas é óbvio, o consórcio aí de uma leguminosa com uma gramínea é positivo, mas a hora que você vai escalar isso, vira uma tragédia. Né? Dentro da fazenda, aquilo lá virou uma tragédia. Então, assim, Meados do ano 2000, né? Isso Meados aí, dos anos 2000. Eu acho que entre 2000 e 2010 foi uma correria grande. Eu poderia citar um outro aqui, talvez até mais regional ali para o sul, Paraná. Paraná eu vejo bastante, que é, por exemplo, o capiaçu no leite. Isso não entra na minha cabeça. Né? Eu entendo a questão do volumoso, mas a hora que a gente olha o nível nutricional e a demanda de qualidade de fibra que uma vaca tem, né? Claro, o leite tem realidades extremamente distintas, aí eu acho que é o que mais varia, mas é um desafio também, eu acho que é algo que precisa ser usado com cuidado no leite aí. Ô Murilo, quando eu abro caixinha de pergunta no Gad Leite, que é a minha empresa e o nosso Instagram, quando eu abro caixinha de perguntas, eu não respondo sobre capinhaçu. Isso aí já vai para 2 anos. Eu vou e falo, eu não falo disso, eu não respondo disso, isso não é para leite. E assim, para mim já tá virando um tabu, sabe? Porque acaba sendo uma solução milagrosa, vendida com facilidade, e aí na prática a gente sabe que o enchimento vai reinar, que o consumo vai ser baixo e o desempenho vai refletir tudo isso, né? Sim. Então, eu acho que é um bom exemplo bem recente aí, que está na memória da turma, mas eu trato ele também como algo que tende aí a em breve sair, pelo menos do mercado leite. Eu não vejo, não entendo nem como que entrou, então eu acho que não sei, questão de tempo aí para ele também dar uma reduzida ou sair do mercado. E assim, caminhando aqui para o nosso fechamento, o bate-papo está muito bom, mas a gente tem limitação de tempo, né?
Murilo, que conselho você daria para quem está pensando em seguir na área da zootecnia, na área da nutrição, talvez consultoria técnica a campo, talvez uma assistência dentro de uma empresa de tecnologia como a Elanco? Você acha que está faltando aí para os jovens que estão saindo da faculdade e querem entrar no agro? Que recado que você pode dar para esse perfil? Olha, Gustavo, eu vou falar pela minha experiência, né, o que eu tinha na cabeça quando eu estava saindo para o mercado, né? Eu saí com uma página em branco, um papel em branco. Minha vontade era aprender, sim. Claro, a gente sai querendo ganhar um salário de 100 mil por mês. Todo mundo tem essa vontade, né? Mas na época, o que eu mais queria era aprender. E aí, seja aprender coisa prática, manejo, aprender formular. Eu saí da faculdade sem saber a formulação mineral, né? Sem saber nutrição mineral. Então foi algo que eu fui buscando quando eu estava na empresa que vendia mineral ali. Então tá tudo certo o atrelar comercial, né? Eu acho que isso é natural do mercado, mas saia com a mente aberta, saia com a consciência de que você não vai para o campo ali muitas vezes ensinar alguma coisa, você vai muito mais aprender do que ensinar no começo. Então é esse conselho que eu dou. E escutar os mais antigos de mercado aí, quem já está no trecho há mais tempo, né, que já passou essas dores, cara, senta, conversa, tá viajando junto ali, vai trocando ideia, vai pegando informação, pegando bagagem. Conhecimento, ele não ocupa espaço. Então, de novo, vai com a mente aberta, vai com a ciência de que vai mais aprender do que ensinar. Até nas fazendas, aprendi demais com o salgador de coxo, com a turma do trato. Esses caras têm uma experiência muito simples, aprenda a interpretar ali o que eles trazem e tenha a humildade de aprender, é isso. O resto você só vai replicando, o que você vai aprendendo num lugar, você vai transmitindo para o outro, não seja um baú também não guarda para você, vai transmitindo o que você vai aprendendo, que o caminho, o crescimento e o restante sucesso é consequência. Eu acredito muito que pessoal que está no campo, o pessoal que está na lida mesmo do dia a dia, é um pessoal que mais sente do que fala. Então, quando eles estão interagindo com a gente, a interação deles ali, eles têm que sentir a tua presença ali, você tem que estar presente, de presença espiritual, física, disposto ali a estar realizando aquela troca de conhecimento. Se ele não entender, se ele não entender a tua intenção relacionada com aquilo ali, ele não vai interagir com você, ele não interage com qualquer um, e assim, conversa de escola para ele às vezes não vai chamar atenção. Como nutricionista, que é a minha função, eu amarrando o que você disse, entre eu entrar no mestrado, fazer as disciplinas de bioquímica dos carboidratos, bioquímica do lipídio, bioquímica da proteína, formulação, disciplina do NRC, e sair no campo para fazer uma dieta efetivamente, depois da graduação eu ainda levei mais 3 anos e meio, para começar a entender alguma coisa. Então eu vejo muita gente vendendo facilidades hoje em dia, curso de formulação online, e ali você vai formular dieta em X tempo. Assim, gente, não existe atalho para lugar que vale a pena. Então, se o lugar vale a pena, você pode ter certeza que não é o atalho que vai te levar, não. É um conselho, assim, aproveitando o seu e arrematando ele, eu acho que é isso, é estudar, interagir, deixar sentimento bom onde a gente passa, deixar um sentimento bom com o pessoal da fazenda, que eu acho que eles fidelizam com a gente, né, Murilo? Eu acho que é isso. Exato. Se me permitir até puxar um outro assunto que nós discutimos, né? Também existe a pergunta, será que a inteligência artificial vai um dia tomar o lugar do nutricionista ali, de alguém? Cara, se você botar hoje aqui num chat GPT, é capaz que ele te dá uma dieta de uma vaca. Ele já formula. Ele já formula. Você joga a equação do NRC, fala os ingredientes que você tem, ele te dá uma dieta que roda. Agora, ele não vai estar lá na fazenda conhecendo o Zé, que tem os horários dele, que trabalha com o vagão X. Então, a gente tem que
ter uma visão holística, muitas vezes tem que ir lá para conhecer as pessoas, se relacionar com as pessoas, né? Muitas vezes a gente vai para levar uma solução ou fazer uma recomendação que, de repente, chega lá, a única questão é só adequar o horário do trato ali, que está tudo certo. E eu acho que assim, a gente está se distanciando, a gente não, né? Mas o mundo se distanciou muitas pessoas, né? A pandemia foi um acelerador disso. A gente precisa aproximar das pessoas, e é o que você falou, ter uma relação genuína ali, estar de corpo presente, ouvir as pessoas, conversar, entender, ter o sentimento ali. E de novo, peito aberto, a gente não é dono da razão sempre, a gente vai lá, escuta, aprende, volta e estuda mais um pouco. É dinâmico. Tivemos a oportunidade de estudar, isso nos deu uma formação e os papéis poderiam ser facilmente invertidos, às vezes o cara só não teve acesso. Ele poderia muito bem estar fazendo a mesma função que a gente, então o máximo de empatia, o máximo respeito, porque quando a gente acorda cedo, igualzinho ele, a gente vai lavar o rosto, vamos sair de casa atrás do nosso pão, e tá todo mundo atrás da mesma coisa. Então, se não tiver sintonia, eu acho muito difícil. Exatamente, eu acho que é esse o caminho, pensar na produção do leite ali, agregar para o produtor, levar um benefício, e o que você falou, deixar uma energia boa ali, uma imagem boa, para a gente estar sempre nessa comunhão aí. Murilo, a gente está caminhando aqui para o final do nosso episódio. Deixa um recado de qual que é o ponto de vista hoje da empresa relacionado à bovinocultura, o posicionamento de vocês e um recado para o nosso ouvinte em relação à Elanco, que é um dos nossos patrocinadores hoje. Claro, com prazer. Hoje, em nome aqui da Elanco, né, mas a Elanco é uma empresa de 70 anos, e não é também uma novidade. A Elanco se preocupa muito em ajudar os animais, na saúde dos animais, para ter saúde coletiva ali, saúde humana. Então tem diversos programas dentro da companhia, que eu poderia citar aqui, mas basicamente os animais estando bem, a produtividade é boa e as pessoas ficam bem. Então é quase que uma saúde única aí. Então, saúde animal está atrelada à produtividade, a produtividade atrelada à qualidade de vida de nós, seres humanos, e nós envolvidos nessas atividades. E então é um conjunto. A gente tem uma filosofia muito forte aí na produção de alimentos para o mundo, alimentos saudáveis, animais saudáveis, pessoas saudáveis, e agora também até a parte psicológica, né? A gente também trabalha a linha de animais de companhia, pensando também no bem-estar psicológico aí dos seres humanos. Então, são pessoas felizes, vão trabalhar melhor, os animais saudáveis e bem ambientados vão ser melhores, vão ser mais produtivos, vão gerar mais alimento. Então, é um caminho sem volta. Eu acho que esse é o caminho que toda empresa deve seguir. A gente quer o bicho mais saudável possível. A gente, mais recente, mudou um pouquinho ali o mote da empresa, que é o ir além. Então, hoje a gente vai além de entregar um medicamento, entregar um produto, um aditivo. A gente quer ir além, ajudar a produtividade, ajudar a formular, ajudar o técnico, ajudar agora nesse desenvolvimento do mercado de carbono. Então, a gente quer sempre estar além do produto. Nós somos uma empresa que vende aditivo, vende medicamento, mas a nossa equipe está preparada para ir além. É serviço, estar junto, é comunicação, é estar ligado aos órgãos reguladores, para a gente sempre trabalhar o benefício para o produtor. Murilo, gostei muito do nosso bate-papo, mas infelizmente nosso tempo é limitado. A partir desse ano, os episódios estão terminando com uma recomendação cultural, uma série, um filme, um livro que você acha que pode estar agregando na vida dos nossos ouvintes. Uma recomendação, você fica à vontade aí para recomendar alguma coisa nesse mote? Tá, não, claro. Talvez eu seja repetitivo, mas vou trazer um vídeo, né, um documentário, na verdade, é um mini documentário que eu gostaria de recomendar, que foi produzido por uma empresa que eu diria parceira da Elanco. Não tem nada a ver comigo, eu trabalho na Elanco, mas foi produzido pela Altec, que é justamente um documentário sobre a importância da vaca, dos ruminantes, na verdade, no ecossistema global.
Então, eu vejo que existe muito esse mito de que a vaca é culpada pelas emissões aí, de gás de efeito estufa, e esse documentário chama O Mundo Sem Vacas, e foi produzido aí pela Altec, ele está disponível, acho que no YouTube, até parabenizo aí toda a equipe da Altec, tem vários colegas que trabalham nessa empresa, é uma baita empresa, uma filosofia muito, muito legal, e eu gostaria até, não é uma propaganda gratuita, muito pelo contrário, eu acho que esse documentário tem um conteúdo técnico extremamente pertinente para nós, produtor, nós estamos ligados à produção, e é um documentário legal, bem desmistificador aí dos ruminantes, e a gente vê que eles são parte da solução e não parte do problema. Murilo, muito obrigado pela tua disponibilidade e espero vocês no nosso próximo episódio, pessoal. Grande abraço. Valeu, Gustavo, um grande abraço.